Apesar de ser uma disciplina que já é dada nas universidades há bastante tempo, ela nunca fica desatualizada, porque tudo que a gente trabalha no mundo, né, cada vez mais, é tudo digital, certo? E essa disciplina, ela vem justamente para te dar uma noção do que acontece, no final das contas, nos nossos componentes, né, seja no computador, seja no teu celular, tá? E é muito bacana porque tu tem possibilidade de puta, isso é uma prática, meu filho. Isso te dá um gás na tua cabeça muito interessante, um link, né? Para te poder te dedicar ali. Uma motivação extra sem dúvida, porque ele consegue visualizar aquilo que tu fazes aqui em sala de aula. Mas assim, o que eu queria te falar aqui rapidamente era com relação à questão da evolução, né? Como foi que se deu essa parte da eletrônica digital? A eletrônica em si, ela já é bem antiga, né? Por volta ali de 1900, é o início do século XX, tá? Só que o que aconteceu? Essa eletrônica ela era toda muito analógica, né? Que vocês depois vão ter essa possibilidade de comparar, né? Tudo muito analógico. E esses componentes analógicos, eles eram muito grandes, grandões mesmo. Daí você acho que você deve ter visto, você que é de computação, os primeiros computadores, né? Que ocupavam andares inteiros de prédio. Esse computador que hoje está em cima da mesa, ele ocupava salas e salas, né, para fazer cálculos que eram necessários. Então, esses componentes analógicos, eles funcionavam, mas eram muito grandes, tinham problemas, por exemplo, devido a eles aquecerem muito, de darem aqueles visorinhos, daí o nome vem de bug, né? O bug que vocês iniciam, era justamente quando esses visores eles ficavam naquela casinha e acabavam viabilizando, dando algum defeito no computador, porque aquecia muito e acabava caindo excesso. Tu deve ver com questão de lâmpada na tua casa, quando você tem aquele bocal, você coloca, temos dele você tem que tirar porque fica cheio de bicho lá dentro, cheio de mosquito que é atraído pela luz e também pelo calor, tá? Então esse era o problema que acontecia. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e aí o que aconteceu, né? Não sei se vocês sabem, mas toda e qualquer guerra, ela avança bastante com a ciência. Tanto em todas as áreas, tá? Em todas as áreas, quando tem guerra, se avança bastante na tecnologia. Infelizmente, tem que passar por essa dificuldade de poder evoluir a tecnologia. E aí, nessas duas primeiras guerras, o que aconteceu? Existiam necessidades, no primeiro momento, de tu embarcar tudo dentro de um foguete, por exemplo, e aí, obviamente, tu precisava compactar esse negócio. Não dá para te fazer um computador do tamanho dessa mesa e colocar em cima do foguete para mandar atirar o adversário. Tu tinha que compactar. Então houve muita pressão nesse momento em cima dos cientistas para eles reduzirem de tal maneira que eles conseguissem embarcar no foguete toda a tecnologia de rastreamento, de localização, tudo dentro não só de foguete, mas também de aviões, né? Então, quanto menos peso tu carregasse, melhor, porque tu podia pegar esse excesso extra da tua carga e colocar o quê? Munição. É isso? Carregasse tudo no computador, chegasse lá, na hora que ia ter munição para poder disparar no teu inimigo. Então, nesse período aí, houve uma forte evolução de trazer coisas de tamanho grandão para começar a trazer coisas que ficavam ali na palma da mão. Né? E hoje em dia a gente sabe que você vai ver componentes pequenos assim, e hoje, dentro dos computadores, dentro dos processadores, são nanômetros, não consegue só com microscópio para poder ver o tamanho desses componentes. Então, nós temos de coisas gigantescas para coisas muito pequenas. Então, essa evolução da eletrônica, veja bem, a eletrônica digital ela evolui, mas os conceitos básicos eles não mudam, entendeu? Vai verificar isso, não muda. Eu posso ter a mesma coisa naquele computador grandão antigamente, mas é a mesma coisa que tem aqui nesse computador. Só que a diferença agora é que eles conseguiram reduzir aqueles componentes. Não são mais componentes gigantescos, mas o conceito é o mesmo. Tá? Vocês vão acompanhar agora aqui com os colegas de vocês. Então é basicamente esse panorama. E além disso, né? Só para retratar aqui rapidamente, acho que eles vão falar para vocês, mas eu gostaria de deixar claro para vocês a importância da eletrônica digital. Tá? O que acontece, galera? Nós temos aqui os sinais ao nosso redor, são todos sinais analógicos.
que é uma coisa analógica? É uma função contínua. Tu lembra lá que eu tinha te falado de função contínua lá em cálculo 1? Então, qualquer sinal que a gente consiga medir, ele vai ser um sinal analógico. Por exemplo, a temperatura, ambiente, a luminosidade. Ou seja, são coisas que variam ponto a ponto ao passar do tempo. Então, eu posso desenhar, por exemplo, para vocês aqui, digamos, uma curva dessa aqui, que pode representar, por exemplo, a temperatura. Então, a temperatura lá começa bem baixa, nas primeiras horas, depois chega meio-dia, digamos aqui, que seja as horas do dia, né? Vamos colocar aqui só para a gente entender. Isso aqui seja a hora, né? Isso aqui seja o tempo, né? Dado em horas. E essa aqui seja, vou colocar um termo que seja a temperatura ambiente. Tempo e temperatura. Então, a temperatura ela começa baixa, no início do dia, conforme a radiação vai aumentando, a temperatura vai aumentando, depois cai. E isso vai no decorrer do dia, certo? O que acontece? Existe um determinado momento que você precisa jogar essa informação, que é analógica, que é contínua, você precisa jogar para o computador. Para que eu vou jogar para o computador? Olha, para eu poder fazer minhas análises, para eu poder estudar, para poder fazer contas. Eu não quero fazer isso na mão. E aí, nesse momento aqui entra a parte digital, porque você vai pegar um sinal que é totalmente, como é isso aqui, esse sinal? Vou te falar, é um sinal analógico, ou seja, ele é contínuo. Associe, tá? Analógico a esse sinal contínuo. Então, esse sinal que ele é totalmente contínuo, portanto analógico, ele, quando você fizer a conversão, olha aqui, ó, analógico barra digital, o que significa isso? Eu vou passar de analógico para digital. Aí olha só o que acontece, galera. Vou tentar fazer aqui o mesmo desenho, olha se eu consigo, mais ou menos o mesmo desenho. Agora, quando eu fizer essa conversão e for jogar para dentro do computador, eu já não vou pegar mais todos esses pontos. Porque lembra que todos esses pontos, eles são uma quantidade infinita, digamos assim, né, de dados. A temperatura, por exemplo, ela, digamos que ela varia de, sei lá, 27 graus, 26 graus à noite, até 32 de manhã. Essa variação, ela tem um número real, né? Só que a gente não tem possibilidade de medir. Por exemplo, o que eu estou dizendo para ti? Que essa temperatura, se ela for variar de, vou colocar aqui para ti, de 26 graus de madrugada até 32 graus pela manhã, essa variação de 26 até 32, ela possui infinitos valores, certo? Porque não é só 27, 28, 29, 30, não é de nenhum. Não é de nenhum. Existe uma série de valores que, conforme vai passando o tempo, aumentando. Então, existem infinitos valores. Isso aqui retrata também o sinal lógico como sendo infinitos valores, porque toda coisa contínua possui infinitos valores. Ok? E jogar infinitos valores para dentro do computador sobrecarrega ele. Sobrecarrega ele. Então, pesado. Aí, qual foi a tática? Olha, eu não preciso, para poder ter uma ideia do que está acontecendo lá fora, eu não preciso trabalhar com todos esse monte de pontos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, eu vou pegar só alguns pontos, de tal maneira que depois eu consiga retratar ao mesmo formato de temperatura que eu tinha. Então agora para a gente, o que vai interessar são só esses pontos aqui, é isso aqui que vai para o computador. Ah, professor, quantos pontos eu vou escolher? Quanto melhor for tu conseguir reproduzir o teu sinal. Se tu pegar poucos pontos e ver que no final tu não conseguiu reproduzir o mesmo dado, então porque tu pegou poucos pontos, tá? Mas a ideia é essa, é não trabalhar mais com toda essa curva azul, né? E aí você agora trabalha só com esses pontos vermelhos. Deu para entender o que é a importância do digital aqui para vocês? Então agora, ó, a gente não vai trabalhar mais com isso. Toda essa parte azul aqui, ela está fora agora. Aí, para dentro do computador, ele vai entender isso aqui agora. Ele vai entender isso aqui. Então, vai deixar de ter todos esses infinitos pontos, ele vai trabalhar agora com esses pequenos pontos, digamos assim, estrategicamente selecionados. É isso que vai para dentro do computador. Tá? Aí, o que vai ser isso? Né? Vocês vão ver. Esse ponto aqui, ele vai ser, por exemplo, ponto 01.
esse aqui vai ser o ponto 1, esse aqui vai ser o ponto 10 e assim vai. Vai ser codificado em zeros e uns. Código binário? Oi? Código binário? Código binário. Código binário. Certo? Ele vai entender isso. É muito mais fácil. Então, tudo que facilita, veja bem, nós vamos aprender agora uma parte de Universidade da Matemática que vai facilitar o entendimento do computador, vai facilitar as contas para ele. Vai ter um momento aqui dessa assistente que você vai perguntar, por que o computador não lê o que eu leio? Porque a gente é uma máquina orgânica, a gente aprende dessa maneira mais fácil. Para o computador, ele tem uma outra lógica, ele tem uma outra maneira de operar, que a gente precisa otimizar isso daí. Então, por isso que a gente faz essas estratégias para interpretar para a gente e depois jogar para ele, para ele poder trabalhar melhor. Um desses exemplos é não trabalhar com paradas contínuas, mas sim discretas. Isso aqui seria digital, né? Aqui seria um sinal digital, que seria um sinal, né? Esse digital, ele corresponde a um sinal discreto. O que é uma coisa discreta? Justamente isso, eu não tenho uma coisa que é contínua, porque são somente os pontos, isso aqui a gente chama de discreto. E o sinal analógico seria traduzindo para vocês, né, seria um sinal contínuo. Sinal contínuo. Ok? Então isso aqui é o princípio da eletrônica digital. A gente precisa pegar tudo aquilo que está ao nosso redor, que é contínuo, não tem jeito, tá? Ele é contínuo e você precisa jogar isso para máquinas. E aí, para quando você for jogar para a máquina, você precisa escolher só alguns pontos e reproduzir isso daí, para poder jogar. É basicamente o que acontece, por exemplo, também numa transmissão de televisão, né? Você joga e não tem lá aquela parada, conversor digital na televisão. O que ele faz? Ele pega um sinal que vem analógico por via de ondas, né, de transmissão, e lá dentro ele faz essa conversão. Ao invés de pegar esses infinitos pontos, né, eu queria que vocês imaginassem essa cor bem azul como sendo infinitos pontos aqui, ó, um grudadinho no outro, infinitos, tá? Infinitos, porque realmente quando a curva é contínua existem milhares, infinitos pontos. Só que isso aqui, qual o problema disso aqui do computador? Muito pesado. São dados, cada ponto desse é um dado. Então isso aqui não é legal. E aí então a gente discretiza, a gente pega algumas amostras e no final das contas, se eu quiser voltar para cá, o que eu faço? Eu só jogo uma função e peço para ele ligar os pontos. Peço para ele fazer a ligação dos pontos. Aí eu volto para o sinal que eu tinha, sem sobrecarregar o meu computador, a minha máquina. Deu para entender? Aí isso aí já seria o conversor, né? Daqui para lá é analógico digital. E de lá para cá, eu preciso às vezes voltar, né, com esses dados para analógico, seria digital analógico. Seria DA, de inverso. Tá? Isso a gente vai tentar fazer também com vocês aqui na hora. Tá bom? Deu para entender mais ou menos aí para quem que serve a motivação dessa disciplina? É muito importante, tá? Essa disciplina dá para fazer muitas coisas. Tá? E o interessante dela, bacana, é que dá para você ver na prática como é que ela funciona. Bom? Então, dado essas considerações, eu posso pagar aí o quadro? A gente copiar, bater foto. O certo é só uma introduçãozinha para vocês, tá? Para vocês entenderem o panorama aí da disciplina. Então, vou apagar agora e vou passar a palavra aí para os nossos colegas que vão fazer uma apresentação breve aí. Pode estar copiando, espera aí copiar. Vai colocar o notebook aqui, Arthur? Vai?